Os anos são de 1989. Para o início da década de 90, aparece uma tal de lambada, que chama toda a atenção. Juazeiro do Norte, já com porte de cidade grande, apesar de fazer parte do interior do Ceará, pouco tempo depois começa um noticiário. As rádios locais anunciavam a todo instante que uma moça havia dançado lambada com o diabo na cidade do Padre Cícero Romão. Bom, todo mundo ficou assim meio que curioso para saber os detalhes, e as rádios locais davam detalhes e notícia a todo instante. Os moradores esperavam, colocavam seus tamboretes perto do rádio para ouvir as benditas notícias. Bom, o fato foi o seguinte: dizem que a moça, muito bailadora, dançadora, resolveu experimentar a tal lambada. Era uma dança muito sensual e que as pessoas não viam com bons olhos as moças tidas decentes que dançavam aquela tal dança. Acontece que a moça ficou enamorada da própria dança e resolveu ir para uma festa, uma das muitas tertúlias que existia no centro urbano da cidade de Juazeiro. E a moça foi para lá, para uma dessas tertúlias, e começou a dançar. E dançou, dançou por muito tempo. Só que ela tinha um pá que não a largava por nada. E era uma criatura que todo mundo dizia de pé junto que jamais tinha visto ali na cidade. Mesmo que fosse na região do Cariri inteira, não dava conta. Mas a moça era uma moça de uma família tradicional que todo mundo conhecia. E dizem que no final da festa, o tal desconhecido foi levá-la até a sua casa. E tal qual não foi a surpresa da moça, pois a moça teve a revelação que havia dançado a noite inteira com ele, com o capiroto, com o diabo. E tinha sido esta moça que havia dançado com ele a noite inteira. A moça então desmaiou. E no dia seguinte, não tinha uma só rádio na região do Cariri que não falasse da moça que havia dançado lambada com o diabo. Os moradores da cidade, eles esperavam o noticiário que acontecia pela manhã, à tarde, sempre com a mesma notícia, que dava conta da moça que havia dançado lambada com o diabo aqui no Cariri, mas precisamente na cidade de Juazeiro do Norte. As pessoas puxavam o tamborete, que é um banquinho de madeira, sentava e escutava. Na Rádio Progresso, na Rádio Iracema, todas davam conta do mesmo fato. Noticiavam que a moça havia enlouquecido. Diziam que a moça havia desmaiado. Mas o que todos tinham em comum é que a moça havia dançado mesmo uma lambada com o diabo. Bom, o tempo passou, as notícias se acalmaram e o que eu sei até hoje é que existe cordel e gente que conta a história. Uns dizem que é lenda urbana, que a moça nunca existiu, mas o que eu sei é que ainda hoje os moradores da cidade lembram do fato e de como escutaram nas rádios oficiais da cidade a história da tal moça. Assim me contaram, assim vos contei, e eu que ouvi a história muitas vezes no pé do rádio, sentada no tamborete, agora conto para vocês.